Olá pessoal, um bom dia a todos. Quero aqui agradecer a Deus por mais um programa Bate-Papo com o Toninho Vieira. Estamos aqui também na Rádio Cubatão, agradecer a rapaziada da Rádio Cubatão que abre esse espaço para nós aí. Um grande abraço a todos. Vamos lá agora com meu grande amigo, meu parceiro. É um cara que eu respeito muito, é uma grande honra. Nosso deputado aqui está aqui presente na Rádio Cubatão. Fico muito grato, muito feliz. Primeiro convite que eu fiz para ele, fez questão de estar presente aqui pela nossa amizade. Eu quero falar para o senhor que eu tenho o maior respeito de verdade pelo senhor, pelo trabalho que o senhor faz aí, não só como prefeito de Santos, mas como deputado hoje, a atuação que o senhor tem feito, né? Até nas emendas que o senhor tem trazido para cá, mas muito obrigado por o senhor estar presente, deputado. Que isso, Toninho, eu que agradeço essa oportunidade, esse convite, simpático convite. Quero cumprimentando você, toda a equipe aqui da Rádio Cubatão, primeiramente dar o meu bom dia, né, a toda a população de Cubatão, que eu tenho certeza escuta, acompanha o trabalho feito aqui pela rádio, e é um prazer vir aqui, minha estreia nesse estúdio. Eu tenho acompanhado bem de perto, como você bem colocou, todas as prefeituras aqui da Baixada Santista, os 9 municípios da região, e particularmente venho acompanhando o dia a dia da cidade de Cubatão, pela importância que ela tem. Sem dúvida. Você como vereador, atuante vereador aqui na cidade, sabe, e ainda mais que você vem do setor industrial, né? Quer dizer, Sim. Que é a mola mestra da economia de Cubatão e da Baixada Santista, junto com o Porto. Essa área, a área industrial, é fundamental, não só para a nossa vida, para a vida da Baixada Santista, mas fundamental para o estado de São Paulo, né? Para a economia do estado, do mais importante estado da federação em termos econômicos. E por conta de tudo isso e pela relação que eu tenho aqui com a cidade, desde infância, desde criança, o meu avô, meus avós tinham aqui uma pequena propriedade rural. Eu me recordo quando eu era bem pequeno, vinha para cá, vinha às vezes de trem, depois a gente ainda tinha que se deslocar, caminhar muitos quilômetros até chegar ali à propriedade, próxima ali da atual Vila Natal. Né? E eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, e agora, na missão de deputado federal, de parlamentar da região, né, e meu mandato tem sido direcionado integralmente à região, eu venho acompanhando, atuando, me empenhando para que Cubatão volte aos seus melhores dias, tá certo? Atuo, como você bem sabe, você também acompanha, ainda estivemos juntos aí há poucos dias em São Paulo, acompanho bem de perto a questão da petroquímica, né, a questão da química e da petroquímica. O nosso polo aqui tem essa vocação, e nessa atuação parlamentar, na frente parlamentar que eu presido, aliás, atualmente, que é a frente parlamentar. Essa é uma das perguntas que eu... do setor químico. Por que eu participo dessa frente? Né? Essa é uma das coisas que eu vou Por que me aproximei disso? Em função de Cubatão, para tentar ter ferramentas, instrumentos para ajudar mais essa querida cidade de Cubatão. Bacana, deputado. Também eu quero agradecer o pessoal do Facebook, Toninho Vieira aí. Nós estamos aqui na live aqui. É a primeira vez que estamos fazendo a live da Rádio Cubatão, do Bate-Papo com Toninho Vieira. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui com o meu amigo e parceiro aqui, deputado federal Papa, que é uma grande honra. Deputado, nós vamos iniciar o programa, um programa que eu não sou profissional, eu sou apenas uma pessoa que quer interagir diretamente com a população, com a nossa comunidade aqui. E uma das primeiras perguntas que foi uma grande honra para nós, eu quero aqui, como vereador, como cidadão cubatense, agradecer o senhor, que eu tenho certeza que o senhor foi aquele cara que se dedicou totalmente. Lá no início do ano passado, alguns vereadores estiveram junto com o governo e com o senhor para falar com o secretário lá do Serviço Social do Estado de São Paulo. O senhor esteve presente, mas ali iniciou-se um processo e o senhor foi fundamental para trazer o Bom Prato para cá. Eu queria que o senhor falasse para a população de Cubatão essa articulação política, e eu sou muito grato para o senhor. Óbvio que teve o esforço também do secretário Zumbi, também, secretário municipal, que eu tenho que agradecer também, todos os vereadores e o governo também que se dedicou, mas o senhor foi fundamental e recebeu a ligação do governo do estado, né? Uma noite eu quero que você falasse um pouco sobre isso. Toninho, olha, eu sou engenheiro de formação e eu procuro dar foco, né? Priorizar as ações do mandato
para não ficar participando de tudo e ao mesmo tempo não colhendo e não resolvendo quase nada. Né? Sim. E eu elegi alguns temas para a Baixada Santista. A saúde em particular, a questão da economia, nós vamos falar mais adiante, sim, especialmente do setor industrial. E cada cidade, das 9 cidades da Baixada Santista, tem assuntos específicos que são mais sensíveis. E para mim ficou muito claro, desde o início do mandato, que a questão do restaurante Bom Prato para Cubatão era um desses temas prioritários. Né? Eu escolhi, portanto, focar essa questão, focar a luta para trazer um restaurante Bom Prato para Cubatão, uma vez que a cidade de Santos, por exemplo, né, já tem 3 instalados, funcionando. Aliás, o primeiro restaurante Bom Prato de toda a Baixada Santista foi um trabalho feito por mim, ainda quando prefeito de Santos. Sim. Ele foi instalado ali no mercado municipal, no meu primeiro mandato. Depois disso, eu consegui abrir o segundo em Santos, na zona noroeste da cidade. Agora, mais recentemente, o prefeito Paulo Alexandre conseguiu um terceiro Bom Prato, que fica nos Morros de Santos, para atender os bairros dos Morros de Santos. E a cidade trabalha aí com a ideia de um 4º restaurante. Estou falando de Santos. Poxa, outras cidades da Baixada Santista, eu me recordo bem, estive presente à inauguração do Bom Prato de Guarujá, ainda na administração. Mas só tem um, né, deputado? Da prefeita Maria Antonieta, estive lá na inauguração. São Vicente conta com o restaurante Bom Prato, 2 restaurantes, enfim, e as cidades da Baixada aderiram a esse programa, que é um programa muito importante, ele tem resultados práticos, medidos, resultados efetivos para a saúde das pessoas. Saúde, né? Das pessoas. Ele cria uma alternativa de alimentação saudável a um custo justo para quem precisa, não é? Obviamente para quem precisa. E me chamou muito a atenção o fato de Cubatão, com os problemas, inclusive, que se acentuaram a partir do fechamento de algumas empresas aqui, notadamente a redução de número de postos de trabalho da Uzi Minas e tudo que isso desencadeou. Nossa, né, em termos de desempregado é muito grande. De retração do mercado de trabalho, com o aumento de desempregados, com a questão social se agravando na cidade, que aconteceu, infelizmente, isso ocorreu. E eu abracei a ideia e defendi a ideia de que o governo de São Paulo deveria dar prioridade máxima que nas próximas decisões em relação à ampliação desse programa, Cubatão fosse a prioridade número 1 do Estado. Ao perceber essa necessidade e convencido dela, tratei de colocar esse assunto como prioridade número 1 do meu mandato. Né? E, de fato, você se recorda, foram várias as reuniões, né? Várias. Tivemos uma com o prefeito Ademar e com toda a Câmara, lembra? Exatamente. Lá no início. Logo no início do atual mandato, né? Daqui da prefeitura. Aquela foi a primeira oportunidade que nós tratamos com o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a importância do Bom Prato. Mas não ocorria, isso não acontecia. A prefeitura tinha também algumas dificuldades para concluir o projeto. Nós buscamos apoio aqui no CIESP, a CIESP ajudou, a administração, como você lembrou, caminhou também, fez a sua parte, o secretário, o Zumbi, trabalhou muito, a sua secretaria, enfim, os vereadores todos apoiando, mas eu, em determinado momento, percebi que se não houvesse assim, uma pressão política sistemática, nós perderíamos a oportunidade de abrir o Bom Prato. A partir dessa minha percepção e também da prefeitura, né, de que nós estávamos correndo risco de perder a oportunidade, eu resolvi colocar esse tema, como eu falei, como o meu pleito número 1 para o governador Geraldo Alckmin. Bacana. Então eu falei com o governador uma infinidade de vezes, até chegou um ponto curioso, né, que em toda reunião que eu ia com o governador, ao final eu falava, governador, antes de ir embora, eu preciso falar com o senhor um assunto que aí é particular, é da região. Né? Quando a gente se reúne lá com a bancada,
como foram realizadas várias reuniões. Eu sou coordenador da bancada do PSDB da Câmara dos Deputados, eu coordeno a bancada de 14 deputados, então a minha relação com o governo é muito próxima, muito constante, certo? Nós temos reuniões constantes para tratar de assuntos do interesse do governo de São Paulo junto à Câmara dos Deputados. E sempre que terminava uma reunião dessa, eu falava, governador, tem um assunto. Chegou um ponto, Toninho, que ele dizia assim, já sei, Papa, é o bom prato de Cubatão. Né? Eu me lembrei até daquela propaganda antiga, não sei se é do seu tempo, do Esqueça da Minha Calói. Lembra disso? Lembro. Peguei dessa parte. A criança botava os bilhetes, né? Esqueça da Minha Calói. E eu realmente coloquei esse ponto como prioritário. E finalmente trabalhamos e junto ao secretário foram várias reuniões, algumas discussões sérias, porque o governo começou a anunciar bom pratos de outras regiões, até cidades ricas, né, muito mais ricas e que não estavam passando pelo problema, pelas dificuldades de desemprego de Cubatão. Aí, num determinado momento, eu pedi ao secretário Floriano Pêssaro, que aliás quero aqui também de público agradecer muito o esforço, a parceria dele, o empenho pessoal do Floriano, que agora, na próxima semana, se juntará à bancada, né, volta à Câmara Federal, deixa a Secretaria de Desenvolvimento. E, num determinado momento, eu pedi ao Floriano que fizesse um estudo de indicadores sociais deste momento, de Cubatão e as outras cidades que o governo estava sinalizando a implantação de novas unidades do Bom Prato. O Floriano e a equipe fizeram esse levantamento, eu remeti aqui para a prefeitura, o que deu ainda mais força ao nosso pleito, ao nosso pedido. Né? Porque os indicadores de Cubatão, sociais, infelizmente, né, nesse momento, são preocupantes, certo? E na hora da comparação, esses dados, tá certo? Especialmente na questão do desemprego, fortaleceram muito a nossa luta para passar na frente. Tá certo? Nós temos que estabelecer. Governar, Toninho, você sabe bem, é estabelecer prioridades. Não sendo possível fazer tudo ao mesmo tempo, é preciso priorizar. E priorizar o que é mais necessário para que as pessoas desassistidas, para que as pessoas que precisam mais do governo tenham prioridade na hora das decisões. Foi o que nós fizemos. E, de fato, você lembrou de um telefonema que não foi bem, a história foi a seguinte, eu fui ao Floriano falou, Papa, da parte da secretaria está tudo concluído, o projeto já foi analisado, está tudo bem, os recursos estão aqui, claro que o direcionamento vai depender do governador, você precisa falar com ele. Eu liguei para o governador insistentemente naquele dia, porque me deu sabe aqueles dias que você recebe aí um sinal, no fim, que olha, você hoje tem que insistir. E aí, no determinado momento, a secretária do governador falou, olha, deputado, o governador está em Washington, ele está nos Estados Unidos, numa reunião no Banco Mundial, em Washington, ele volta amanhã ou depois da manhã, enfim. E eu falei, não, mas insista, diga ali que eu estou ligando. E aí, nessa noite, o governador me retornou de Washington, falou, Papa, é alguma urgência? Eu falei, é o Bom Prato de Cubatão. Ele falou, olha, Papa, eu estou sentindo que você está ansioso com isso. Eu falei, pela cidade, o seu governo está próximo de passar o governo, né? E a gente não quer começar isso tudo de novo, enfim. E aí ele liberou naquele mesmo dia, né? Poxa, bacana. Ligou, me falou, olha, eu vou ligar agora para o Floriano, até um dia bom para a gente depois lembrar, porque ficou para a história mesmo esse momento, de uma decisão tão importante acabou sendo tomada por telefone. Ele falou, não, Papa, está autorizado, está tudo certo, está tudo certo, governador. Ele confiou na minha palavra, falou, então está autorizado, você pode ligar para o Floriano e dizer que eu autorizei. E eu fiz isso, eu liguei para o secretário do governo e falei, olha, está autorizado. Né? Então o senhor que deu notícia para o secretário, então? Foi eu que dei a notícia. Aí o Floriano falou, que ótimo, tal. Eu falei, agora, sim, ligue para o governador. Né? E, assim, uns 10 minutos depois, para você ver como é o governador Alckmin, uns 10 minutos depois, o Floriano me ligou de volta, falou, olha, na sequência da nossa ligação, o governador Geraldo Alckmin me ligou, autorizou, parabéns, vamos fazer. Essa é a historinha daquele dia lá. Mas não é historinha não, viu, pessoal? É uma história muito séria.
É importante o senhor estar falando essa história, porque ficará para a história mesmo, viu, deputado? Eu fico muito grato. O mandato, sabe, Tony, eu estou contando aqui em detalhes, talvez isso não seja do interesse das pessoas. Do ponto de vista é assim. Mas são detalhes curiosos que até humanizam a política, né? Eu acho, a atividade pública. Porque esse dia, para mim, por exemplo, foi um dos dias mais marcantes do mandato, para mim. Poxa, bacana. Né? Você vai falar assim, não, você fez dezenas e dezenas de reuniões? Sim. Dezenas e dezenas de reuniões para construir um processo. Agora, o momento chave, né, o momento que você consegue de fato convencer, ter a confiança do governador, a forma como foi, por telefone, ele nos Estados Unidos, nós aqui, enfim, é muito marcante. E momentos como esses faz valer um mandato, faz valer o esforço das dezenas de reuniões e de todo o esforço ao longo do processo político. E a população precisa saber também, né, deputado, o orgulho que um político tem, né, a gente como agente político, quando a gente realiza uma vontade nossa de atender uma população aqui nem Cubatão, que a situação está bem complexa na parte social, né? E agora eu tenho que falar para o senhor que o senhor me surpreendeu mais uma vez. Por quê? O senhor falando para mim que teve família, teve um espaço aqui na cidade. Então o senhor é quase um cubatense mesmo. O meu avô, muito feliz por isso aí. Meu avô foi um professor importante lá em Santos, João Papa Sobrinho, né? E ele, quando veio para Santos, veio jovem, veio com 18, 19 anos, a família era de São Paulo, se instalou em Santos, começou a lecionar, e eu me recordo bem, né? Claro, depois só muito mais adiante que eu fui conviver com o avô, né? Mas eu me recordo que ele dizia sempre lá em casa o seguinte, olha, o investimento da minha vida, o que eu pude comprar com o dinheiro que juntei como professor, era pouco, eu investi todo em Cubatão, né? Eu comprei um sítio lá, na época, obviamente não era muito caro, né? Comprei uma área, tem um pouco de banana, tinha uma plantação de banana, e eu acho que o futuro dessa região toda, ele já enxergava isso na época. Eu estou dizendo, essa compra aconteceu... O senhor tem ideia mais ou menos de eu consigo, não me recordo agora, mas certamente antes, ou próximo da época que estavam fazendo a refinaria, estavam construindo aqui a Cozipa, né? Onde hoje é a Vila Natal. Não a Vila Natal toda. Sim, uma parte, né? Um pedacinho ali da Vila Natal, logo depois da ferrovia, naquela várzea ali. Eu, quando era moleque, eu vinha ali, era só água. Aquilo era uma região alagada. Né? Era uma região... Era de restinga ali, né? Aí tinha a construção, estava construindo a ferrovia e a rodovia. E mais para cima... Você tem aquela franja já da Serra do Mar, né? Sim. Ele não pôde fazer o que imaginou, ele imaginava fazer plantação, plantar banana, enfim, era o que se fazia aqui nessa época, aqui no Guarujá. Aqui também tinha muita plantação de banana. Por que ele não pôde levar adiante esse sonho dele, né? Ele falou, é aquilo lá que vai sustentar a família no futuro, enfim. Comprou barato e imaginava que ia valorizar. Não pôde, porque com a decretação do Parque Estadual da Serra do Mar, boa parte da propriedade dele, uma parte era várzea, né? O charco ali, né? A outra parte já era o comecinho da serra. E isso tudo virou parque estadual, foi tombado. Então né? a parte perdeu. Então perdeu, né? Está lá. Teve mais interesse. Está lá, mas está intocada, uma área preservada, que faz bem aqui ao meio ambiente da cidade, mas não pode ter exploração econômica. Mas fico muito feliz saber que o senhor teve família que morou aqui na cidade. Mas, deputado, tem alguma pergunta aí, né, Edson? Sim, Toninho, eu queria agradecer todo o pessoal de Cubatão aí pela enorme audiência, graças a Deus o pessoal está curtindo bastante, interagindo com a gente. Tem várias perguntas, mas não posso fazer todas agora. Vou fazer aqui a pergunta da Claudiane Claudino Santana. Toninho, dá uma força aí para a fila do cateterismo andar, estou na fila do Cross desde 2016. Também tem a pergunta aqui da Dona Maria da Vila Nova, essa pergunta é para o deputado. Deputado, quando teremos universidade pública em Cubatão? Vamos lá, vou responder primeiro a Catarine, né? Deputado, eu até... É um dos questionamentos que a gente tem muito ao governo municipal. Nós estamos o hospital foi reativado, graças a Deus, né? E nós temos um problema muito sério em relação aos exames.
Tem pessoas que têm 2 anos na fila, exame seríssimo, tanto de mama, próstata, problema nos ossos, vários tipos de exames, né, até ginecológico para as mulheres, que elas necessitam disso aí, né? E está no sistema CROSS. A gente tem cobrado muito o governo municipal, porque a reativação do hospital, entendemos que o hospital tinha que ter toda a estrutura possível para que atendesse essas demandas, né? Mas infelizmente ainda estamos na fila do CROSS, onde semana que vem irei até a Policlínica, irei nas UBS para pegar algum histórico sobre esse assunto aí, vou colocar em pauta seriamente sobre isso aí. A gente pede desculpa para a Catarina aí, porque é um assunto seríssimo isso. O hospital já está em mais de 100 dias de reativação e infelizmente a gente não conseguiu na totalidade. Estamos trabalhando apenas com 65% dos leitos lá, né? É lamentável isso aí, porque saúde não se brinca, né? O senhor que tem investido depois é uma outra assunto que eu falo das emendas parlamentares do senhor, a gente fica triste, a gente como parlamentar aqui do município, a gente fica triste, mas nós vamos estar questionando um pouco mais o governo municipal, né? E também eu irei até o DRS, não sei se a responsável é a Paula Cova ainda. Covas, eu irei lá conversar com ela, precisamos dar andamento, caso o hospital não consiga atender a nossa população, eu irei lá pessoalmente semana que vem para tentar falar com ela o que nós podemos fazer pela nossa cidade aqui, que a situação está muito complexa. Nós temos vários tipos de exame. Quando eu falo vários tipos de exame, deputado, cada exame deve ter mais ou menos tipo 2.000 de cada tipo de exames aí, pessoas esperando. Tipo 2 anos é muito longo, está complexo, né? Até para você ter uma ideia, eu tive informação aí seríssima, né? Isso não era um assunto para falar aqui, mas já que houve uma pergunta do munícipe, ultrassom, que é um exame teoricamente básico, né? Que nós temos um hospital, nós temos o pronto-socorro, nós temos as UBS, nós temos aí mais ou menos hoje entre 600 a 1.000 exames que faltam fazer. Ultrassom, que para mim, no meu ponto de vista, não conheço muito tecnicamente, mas são exames, alguns são diferenciados, mas entre 600 a 1.000 exames que está muitos anos parado por falta de equipamento. Isso aí é gravíssimo. No assunto que é relacionado ao senhor deputado federal, mas nós vamos tratar isso no município, mas o senhor pode nos ajudar lá no DRS, com a Paula Cova. Eu acho que eu até vou pedir para o senhor publicamente aqui, viu? Vamos pedir aqui para o deputado, ver se ele consegue ajudar a gente aí. Mas eu acho que também tem uma pergunta para o senhor. Sim, Toninho, essa pergunta para o deputado, eu gostaria que fosse respondida após o intervalo, ok? Não vamos entrar no intervalo? No intervalo agora? Tá acabando rápido isso aqui, velho. Quando tá bom, passa um bate-papo rapidinho. desse aqui. Vamos lá, pessoal, agora vamos para o intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Programa Bate-Papo com Toninho Vieira. É isso aí, voltando agora ao segundo bloco do nosso programa, com a pergunta da Dona Maria, da Vila Nova. Ela pergunta para o nosso deputado, quando teremos universidade pública em Cubatão? Pois é, Dona Maria, todos os ouvintes aqui de Cubatão. Bom, primeiro dizer que a luta pela universidade pública da Baixada Santista, né, porque aí atende a todas as cidades, é uma luta antiga. Eu, pessoalmente, me inseri, né, entre aqueles que lutaram pela universidade pública e fomos bem-sucedidos com a implantação da Unifesp em Santos, né? A Universidade Federal da Baixada, ela está em Santos, e aí, mas Toninho, ela atende toda a região. É importante que a gente sempre tenha isso em mente. Muitas vezes, Dona Maria, uma universidade ou um grande hospital de especialidades, né, um hospital de atendimento de alta complexidade, enfim, o melhor resultado muitas vezes não se dá pulverizando. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos pensar o caso de uma universidade. Uma universidade para a Baixada, se ela estiver localizada em Cubatão, em Santos, em São Vicente ou no Guarujá, que seja, mas que ela possa reunir todos os melhores professores, uma oferta ampla, diversificada de cursos, de boa formação, enfim, ainda que ela não esteja na cidade, né, mas que ela tenha capacidade de atender a região, muitas vezes o resultado final é melhor,
né, do que melhor se compararmos com a fragmentação dessa instituição, dessa universidade nas várias cidades da mesma região. Correto. Por quê? Porque você tem o custo administrativo, porque não é fácil concursar professores com doutorado, com mestrado e locá-los, né, em todos os municípios. Então, aí é uma questão de otimização de recursos. Muitas vezes você também não tem alunos suficientes numa única cidade para manter em pé um bom curso, seja de que modalidade for, de que área for. Então, a Baixada Santista, ela teve e continua numa luta que tem sido bem sucedida do fortalecimento da Unifesp. Veja que a Unifesp, Toninho, quando ela veio para Santos, eu tratei disso pelo governo municipal. Eu era secretário de Planejamento de Santos, certo, e fui o interlocutor da prefeitura com a Unifesp àquela altura. Ela veio com o primeiro curso na área de saúde pública, eu lembro bem disso, 2001, 2002, por aí. Ela veio com uma primeira modalidade que era gestão em saúde pública, num prédio alugado ali na Avenida da Costa, cujos recursos, inclusive, para a alocação desse prédio saíram todos da pasta da minha Secretaria de Planejamento à época. Aquilo foi a semente, aquilo foi o embrião da implantação da Unifesp da Baixada. Depois, vários passos foram dados, nós conseguimos terrenos da União, foram oferecidos para a Unifesp construir os seus primeiros prédios, foram construídos, estão lá, são grandes edifícios que reúnem os alunos da Unifesp. É importante lembrar também, Dona Maria, que uma universidade pública, o vestibular, ele não é regionalizado, né? O concurso de ingresso a essa universidade, ele tem abrangência nacional, exatamente. Então, uma universidade pública localizada num determinado município também não significa necessariamente que os estudantes os estudantes serão daquele município, né? Porque é o caso da Unifesp de Santos, né? De Santos não, da Baixada Santista. Os alunos que estudam na universidade são do Brasil inteiro, acabam tendo que vir morar na região para fazer uma boa universidade pública. Então, só para esclarecer que essa ideia de que cada município ter a sua universidade pública, ela é uma ideia que muitas vezes não consegue ficar em pé, ou seja, não consegue fechar a conta, né? Mas nós temos nosso instituto aqui, né? Isso, federal, agora, né? Importante, né? sobre aqui a cidade de Cubatão, a cidade já há muito tempo ela teve uma conquista extraordinária que está até hoje funcionando e ajudando o desenvolvimento da cidade, que é o Instituto Federal São Paulo, quer dizer, que é um instituto de educação pública que já oferece cursos superiores, né, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, automação industrial. Vejam que são cursos direcionados para as principais vocações do polo industrial. Do polo, da cidade, né? Exatamente. Automação industrial, gestão de turismo, licenciatura em português e letras, que aí é mais para a formação de professores, licenciatura em matemática, mais uma vez, formação de professores, engenharia de controle e automação, também uma área voltada, direcionada para o polo de Cubatão. Praticamente tudo isso aqui foram demandas, foram reivindicações do município, do setor produtivo e das pessoas, os munícipes de Cubatão. E bacharelado em turismo. Esse Instituto Federal, bacharelado está sendo construído agora, esse curso, né? Esse Instituto Federal, ele tem, aí sim, ele está localizado em Cubatão, certamente ele pretende atender às demandas do polo petroquímico, do polo industrial de Cubatão, e aí sim ele passa a ser um pouco mais utilizado pela população local, né? Porque aí os estudantes que vão procurar, que normalmente procuram essas áreas como automação industrial, desenvolvimento em sistemas, né, controle e automação, são pessoas que moram na região e particularmente moram na cidade, pretendem acessar o mercado de trabalho na cidade onde moram e tem aqui à disposição o Instituto Federal, que é uma universidade pública também. Então eu acho que a Baixada
ela nos últimos anos, mesmo com todas as dificuldades, ela avançou em termos de universidade pública. Nós já temos a Unesp, que também é da região, mas fica localizada em São Vicente. Veja aquilo que eu falei há pouco. Não importa tanto a cidade que essa unidade, que essa universidade esteja instalada, porque desde que ela adote as principais vocações regionais e ofereça os cursos para todos os moradores, fica sempre um papel, aí sim, que cada prefeitura pode cumprir, de ajudar esses estudantes. É onde eu queria entrar, deputado. Existe uma dificuldade aí para poder até transporte. Né? Exatamente, ajudar, eu acho que a prefeitura faz muito, a cidade já faz muito em ajudar os estudantes que tenham interesse em cursar uma universidade pública em 2 aspectos. O primeiro, prepará-los para o vestibular. Né? Então, aqui em Cubatão, os estudantes que têm interesse em acessar a Unifesp, acessar a Unesp e acessar o Instituto Federal, precisam ter precisam se preparar, precisam ter bons professores naquela fase, no final já do ensino médio, ou seja, cursinhos. Eu sempre defendi, acho muito boa a proposta de que as prefeituras ofereçam cursinhos gratuitos, preparatórios para vestibular. Não é muito normal, não é muito comum isso. Não é muito comum, tá? Mas é um dinheiro bem investido. Né? Usar parte do que há de recursos disponível. Recurso do Fundeb, né? Podia investir na área de educação, usar uma parte, usar a estrutura que existe aqui, os próprios professores, que são professores desse instituto, e professores que podem ser recrutados nas empresas aqui de Cubatão, que possam oferecer aos estudantes de baixa renda. Porque quem tem renda, quem é classe média... Paga um curso particular. Mas paga o cursinho. Aliás, esse é um dos problemas mais sérios da educação pública do Brasil, Toninho. O estudante de pouco recurso, que estuda na escola pública, e muitas vezes não tem uma escola pública de grande qualidade, há exceções. Né? Nós temos escolas públicas que são muito boas, mas as escolas particulares, na média, oferecem uma educação melhor, né? Infelizmente, nós temos que inverter e mudar essa realidade. Mas enquanto isso não ocorre, os estudantes de classe média, média alta, que investem no ensino fundamental, no ensino médio, gastam também bastante na preparação, nos cursinhos pré-vestibular, acabam acessando as melhores universidades públicas. Né? Não precisam estudar em universidades públicas, têm recursos para pagar uma escola particular, mas acabam tendo acesso. Olha o que acontece na USP, por exemplo, universidade, sim. Uma das melhores do mundo, que oferece os melhores cursos de administração e economia, a melhor engenharia, que é a Politécnica, a melhor escola de medicina do Brasil, uma das melhores. Tal. Os estudantes que conseguem passar naquele vestibular, que é muito concorrido, são muitas vezes pessoas que estão 2, 3, 4 anos fazendo cursinhos caríssimos preparatórios. E aí é que o estudante da escola pública não tem, assim, a mesma condição nessa disputa. Então, 2 coisas que uma prefeitura como Cubatão acho que pode investir para ajudar esses estudantes, né, a acessar a universidade pública. Ajudá-los na fase preparatória do vestibular, cursinhos gratuitos, e no transporte depois. Né? Uma vez que esse estudante passa no vestibular, tem acesso, ainda que seja para estudar na Unesp, estou falando aqui da região, aqui de São Vicente, que ele tenha transporte, né? Tenha ajuda para o transporte. Se passar na Unifesp, em Santos, que tenha ajuda para o transporte. Se o estudante de Santos, da escola pública, entrar no instituto aqui de Cubatão, que tenha ajuda da prefeitura de Santos para o seu deslocamento até o Instituto de Cubatão. Então, eu acho assim, a gente tem que ter uma visão regionalizada a respeito desse tema, e vale o mesmo raciocínio para a saúde. Poxa, bacana. É bom o senhor ter falado sobre essa educação, para mim, no meu ponto de vista, é importantíssimo para a nossa cidade, para a região metropolitana, até para o nosso país. Mas eu queria acrescentar, Dona Maria, quando o deputado está falando sobre o Instituto Federal, é sobre a Escola Técnica Federal, a antiga Escola Técnica Federal, que é ali no Casqueiro, que abrange bastante, mas não atende a nossa demanda. Talvez, deputado, a Dona Maria ela tenha falado quando nós teremos uma faculdade aqui em Cubatão. Por quê? Hoje, Cubatão gastam fortuna de transporte dos alunos dos cursos superiores para a cidade de Santos, né? E uma das coisas que eu já fiz um pedido, acho que eu fiz até um requerimento já para o governo municipal,
através de requerimento, para que possamos dialogar, fazer um trabalho junto os donos da faculdade particulares de Santos, para trazerem, né, através de uma articulação municipal junto à diminuição do ISS, trazer as faculdades para cá, e nós vamos fazer uma economia enorme de não pagar esse transporte, que é uma fortuna, viu, deputado? Eu entendi. Talvez é um dinheiro, eu diria assim, pode ser um valor alto, mas, Toninho, se você me permite, é um recurso muito bem aplicado. Totalmente. Você ajudar totalmente. Os estudantes aqui do município ou qualquer outra cidade da Baixada que não tenha população suficiente para responder, para garantir o funcionamento regular de uma faculdade. Ajudar, contribuir com o deslocamento desses estudantes é um recurso é um investimento no futuro. É investimento. Né? Então é um dinheiro muito bem aplicado. Mas também acho, e concordo com a dona Maria e com você, que uma faculdade, seja ela voltada para a engenharia, para o direito, para a medicina, para a área de saúde, aqui em Cubatão, também traria muitos benefícios, não só para os estudantes, porque, como eu disse, os estudantes poderão se deslocar de outras cidades para cá. Não necessariamente serão todos de Cubatão, né? Mas porque uma universidade, uma faculdade ou uma universidade, ela traz movimento também, ela traz conhecimento, ela movimenta o comércio, ela ajuda no desenvolvimento, ajuda muito no desenvolvimento da cidade. Qualquer cidade. Hoje nós temos um caso concreto que deve ser uma luta de todos nós. Do meu mandato como deputado da região, do seu como vereador, da Prefeitura de Cubatão como um todo, que é a implantação da Faculdade de Medicina, que é um projeto do governo, em Cubatão, é um projeto do governo federal. O governo, ainda na gestão Dilma Rousseff, o governo decidiu acertadamente fomentar, estimular a criação de novas faculdades de medicina. Esse é um assunto importante. Faltam médicos no Brasil. Tanto é verdade que faltam médicos, né? Nós temos poucos médicos. Nós temos muitos médicos nas regiões metropolitanas, nas cidades polos. Santos, São Paulo. Santos, se você pegar o número de médicos por habitante, certamente é um índice altíssimo. Sem dúvida. Esses médicos, especialistas, enfim, eles preferem ficar nas cidades polos, né? Eles dificilmente se dispõe a se deslocar para cidades do interior do Brasil, ou mesmo aqui na região, para cidades do litoral. Então o governo, percebendo isso, concentração de médicos nas cidades polos, nas cidades mais ricas, vamos dizer assim, o governo decidiu incentivar a abertura de novas faculdades de medicina, só que com critérios geográficos, o que foi muito acertado, volto a afirmar aqui, foi muito acertado. E Cubatão foi uma das cidades escolhidas, né? Cubatão e Guarujá. Veja, o governo criando uma política de desenvolvimento e de direcionamento para as novas faculdades. Ele não autorizou abrir em Santos, porque considera que não precisa mais. E é verdade. Santos nós temos além da Unifesp, que tem alguns cursos de saúde, mas falando em formação de médicos, nós temos duas universidades, duas faculdades de medicina em Santos. Então o governo decidiu o seguinte: temos que abrir novas, vamos aproveitar esse momento para induzir que elas sejam criadas em regiões, em cidades onde há falta de médicos, e a faculdade, como eu disse, pode ajudar no desenvolvimento da cidade. Então, para a Baixada o governo decidiu por duas. Uma no Guarujá e outra em Cubatão, e nada de Santos, tá certo? E acertou nisso. Bem, abriu o edital, houve uma disputa, foi tomada uma decisão inicial. Quem ganhou pelos critérios estabelecidos pelo Ministério, pelo MEC, foi a Universidade Santa Cecília, que já estava preparando todos os seus recursos, investimentos, seus planos para a implantação da Faculdade de Medicina aqui na cidade de Cubatão. Houve uma disputa com uma outra universidade. Não foi São Judas? Eu não lembro. Eu acho que foi São Judas, São Paulo. Não lembro qual foi que disputou. Embolou um pouco a disputa, mas eu sei que a Universidade de Santa Cecília ofereceu, de fato,
as melhores condições, é uma universidade sólida, conceituada, dirigida por uma família, e tem um corpo docente, uma família conhecida, respeitada, que é a família Teixeira, tem um corpo docente de primeira. Eu me formei no Santa Cecília, conheço bem a estrutura da universidade. Sem dúvida. E estava tudo certo com a escolha da Universidade de Santa Cecília. Aí houve uma disputa normal do processo, né, nesse edital. Ainda não estava finalizada essa disputa, esse questionamento que foi feito, mas agora, recentemente, infelizmente, o governo federal decidiu suspender todos os processos do Brasil de instalação de novas universidades, novas faculdades de medicina por 5 anos. Né? Então isso é um baque, né? Na minha visão, um retrocesso num processo que estava indo muito bem, de estímulo à criação de novas faculdades de medicina. Porque nós precisamos de mais médicos. Tanto precisamos de mais médicos no Brasil que o governo federal criou o programa Mais Médico. Mais Médico, né? Exatamente. O governo brasileiro foi buscar médicos, eu me recordo disso, foi uma polêmica enorme. Cubanos, né? Foram buscar médicos no mundo, né? Se falou muito dos médicos cubanos porque a Cuba é um país que tem uma escola, né, de formação de médicos generalistas muito boa, muito bem sucedida. Mas nós temos médicos hoje no Brasil, dentro do programa Mais Médicos, que vieram da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, especialmente da América Latina. Para quê? Por que o Brasil teve que contratar médicos de outros países? Porque nós não temos. Não temos quantidade suficiente. Por isso a faculdade, né? Por isso que não passa o seguinte, veio o estímulo às faculdades. Eu preciso cotar o senhor um pouquinho. Por que eu preciso cotar o senhor um pouquinho? Essa é uma notícia em que, infelizmente, é uma notícia ruim para Cubatão. Nós não sabíamos, eu como parlamentar do município não sabia. Eu agradeço o senhor por estar trazendo a notícia que o Temer, infelizmente, o governo, mas nós vamos trabalhar, para o próximo governo. Eu diria reative. Que Cubatão e Guarujá, como as duas cidades que estão sendo diretamente prejudicadas com essa decisão, precisam se movimentar, se manifestar. Você na nós Câmara, iremos. Farei questão de, eu como deputado federal vou fazer o mesmo movimento e vamos trabalhar, lutar, né, para que o governo federal reveja essa decisão. Mas eu gostaria de interromper o senhor, por quê? Nós precisamos, tem várias perguntas, né? E fizemos uma lista de perguntas aqui para o deputado, né? Que infelizmente o programa é curto, infelizmente, mas com fé em Deus, o deputado estará aqui novamente. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco. O senhor é um deputado atuante aqui na região metropolitana. O senhor tem feito várias emendas, principalmente para a nossa cidade aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco das emendas, principalmente da nossa cidade. O senhor já trouxe aqui para a nossa cidade. Eu acho que é importante o senhor, até como uma pessoa que eu particularmente até que quero falar para o senhor, até para o nosso município aí, que eu me espelho muito no senhor. Como Obrigado. O senhor foi um governo, um gestor da cidade de Santos, e como deputado, né? Um bom político, uma pessoa que faz para as pessoas. Eu sou aqui, quero falar perante a todos, que eu olho para o senhor, que o senhor é uma pessoa que terá um futuro político muito grande pela frente. Obrigado, né? Toninho. Mas eu gostaria que o senhor falasse das emendas do senhor, por favor. Eu para ser bem objetivo, no início do mandato tomei uma decisão, colocar todos os recursos que eu tivesse acesso, e até agora já foram bastante, né? Bastantes, os valores são altos, cerca de 40 milhões já empenhados do meu mandato, destinar tudo que eu tivesse acesso à saúde da Baixada Santista. Então foram duas decisões. Direcionar, priorizar a saúde e priorizar a Baixada. Com isso, eu acho que ajudo mais. Né? O meu mandato é da Baixada. Né? Claro que um deputado federal, Toninho, cuida de temas nacionais, temas amplos, não só para São Paulo, mas temas importantes para a vida do brasileiro, de um modo geral, tem muitos assuntos. Mas a minha atuação pessoal, né, esse contato, conhecimento mais profundo da vida, da realidade das pessoas, que eu acho que é muito importante para um mandato, é aqui na Baixada. A Baixada eu conheço, eu nasci aqui, eu trabalhei a vida inteira aqui, não há uma das cidades dos 9 municípios da Baixada Santista que eu já não tenha feito algum trabalho, já não tenha realizado alguma coisa que tenha me dado conhecimento amplo a respeito da situação dessa cidade. Então, dessa maneira,
eu acho que eu ajudo mais atuando aqui do que indo para outras regiões sem dúvida. do estado de São Paulo, tá certo? E nessa decisão, de fato, a gente conseguiu algumas coisas muito objetivas já na área de saúde. Eu consegui trazer recursos aqui para o Hospital de Cubatão, para o Hospital Modelo. Acho que, se não me engano, foi 1,5 milhão, né? Só para o hospital, né? Porque abriu agora, tá certo? Porque se tivesse já há mais tempo funcionando... Já estaria... Né? Eu consegui quase 10 milhões de reais para o Hospital dos Estivadores, que fica em Santos, mas é um hospital público da Baixada. Contando no período que ficou fechado o hospital em Cubatão, que nos ajudou bastante. Não, e olha, uma coisa que é importante, a gente estava falando da universidade, vale o mesmo raciocínio para medicina, para a saúde pública. Muitas vezes não adianta cada município, estou falando aqui na Baixada, nós temos municípios médios, nós temos municípios muito pequenos. Não adianta cada cidade querer ter o seu hospital com todas as especialidades, com tudo, porque não fecha, a conta não fecha, não se arruma médico, não consegue contratar os médicos para tudo. E se conseguir, vamos supor que houvesse recursos para tudo isso. Muitas vezes ia ter ociosidade. Eu fui visitar recentemente o novo hospital, o futuro Hospital de Bertioga. Ele foi construído, né, com uma dimensão que não vai ser utilizado. Então, se nós tivéssemos todos aqueles espaços ocupados, com médicos em todos eles, com vários centros cirúrgicos e tal, não estaria funcionando, não teria demanda para tudo aquilo. Então, é preciso, numa região metropolitana como a nossa, é preciso criar um sistema que priorize em cada cidade aquilo que é fundamental, toda cidade tem que ter, saúde básica, uma parte das especialidades, o pronto atendimento, que é o pronto-socorro, enfim, programa de saúde da família, isso tudo, todo mundo tem que ter, maternidade, tem que ter. Quando a gente caminha para alta complexidade, então vamos dizer, uma oncologia, câncer, né, que é uma coisa que tem uma demanda enorme. Nossa. É um tratamento caro, sofisticado, exige equipamentos de ponta, exige medicamentos de ponta, enfim. Não dá para cada cidade da Baixada Santista ter uma unidade de oncologia, não dá. É preciso referenciar esse serviço em alguma delas. Pode ser Cubatão, né? Pode ser Santos, pode ser São Vicente, enfim. Funciona melhor quando você tem uma unidade referenciada que de ponta, que tenha tudo. O único desconforto é o deslocamento, mas veja, é melhor se deslocar aqui na Baixada, você vai de uma cidade a outra em 30 minutos, certo? É melhor você se submeter ao deslocamento de 30 minutos e ter um serviço de ponta do que ter uma unidade especializada em cada cidade e nenhuma delas funcionar adequadamente por falta de recursos ou falta de médicos ou falta de paciente. Sim. Muitas vezes isso também acontece. Então, aqui na Baixada, nós tivemos um enorme prejuízo no passado com o fechamento do Hospital de Cubatão, que é referência em algumas áreas, o fechamento do Hospital dos Estivadores, o fechamento do Hospital São José, lá em São Vicente. Depois ele foi aos poucos reaberto, mas não é mais público. Já não é mais público. Não é mais público. Hoje é quase totalmente particular, então não resolve. Fechamento do Hospital de Peruíbe, que mais? Acho que basicamente Itanhaém também ficou fechado um tempo. Então veja, a população cresceu na Baixada e nos últimos anos a rede de hospitais foi reduzida e muito reduzida. Muito. Né? Então, hoje, eu acho que a gente, aos poucos, está resgatando isso. Eu atuei nas minhas emendas com 40 milhões para a Baixada, uma parte aqui, 2 milhões e pouco para Cubatão, mas, como eu disse, recursos que eu levei para Santa Casa são para Cubatão. São para Cubatão. Recursos que eu direcionei para o Hospital Guilherme Álvaro, que é o Hospital Regional, Estadual Regional, são para Cubatão também. O próprio Hospital dos Estivadores é público, ele vai metade do atendimento dos estivadores é para pacientes de fora de Santos, ou seja, ele é um hospital público regional. E aí, lembrar também que a maior conquista no campo da saúde que eu participei ativamente foi a ampliação do recurso do SUS para custeio em 120 milhões por ano. Isso foi uma coisa agora do ano passado, do final do ano passado. Significa dizer que a Baixada passou a ter, a partir desse ano 2018, além do que já tem, 120 milhões para custeio, né, para o dia a dia. Isso aí foi uma dos 9 manchete de jornais, né, por ano e tal. E
E por que a gente está conseguindo isso? Porque o Hospital de Cubatão foi reaberto, porque o Hospital dos Estivadores foi reaberto, porque o Hospital Regional de Itanhaém foi reaberto, porque a Santa Casa ampliou o atendimento SUS, porque o Guilherme Álvaro está ampliando. Então, aos poucos, a nossa região está resgatando um sistema de saúde que estava totalmente... chegou a estar perto do colapso. Né? Eu vou falar para o senhor que eu gostaria de ficar o dia todo com o senhor aqui. Esse bate-papo aqui é um tempo curto, que a gente fala em 1 hora, mas... Passa rápido, né? O senhor tem bastante coisa para falar para nós. Estou falando demais também. Mas nós vamos convidá-lo mais uma vez aqui. Eu acho que Bate-Papo Toninho é uma grande honra estar recebendo o senhor. O senhor é uma pessoa muito especial para nós. Meu pessoal ficaram muito felizes. Tem um pessoal nosso que está lá nas ruas, lá, fazendo um trabalho lá de comunicação da Rádio Cubatão e do Bate-Papo com Toninho Vieira. Que agora nós estaremos almoçando no centro de Cubatão. Vou levar o deputado para almoçar lá, que será uma grande honra. O deputado conhece muito bem a nossa cidade. Muito obrigado por o senhor estar presente aí. Eu que agradeço, Toninho, esse convite. Fiquei muito feliz em conhecer aqui o espaço da rádio, um espaço muito bem, cuidadosamente organizado, né? Muito profissional. Outras vezes que se vocês me convidarem, eu estarei aqui com o maior prazer. E desculpa que eu me alongo. Muitas vezes me alongo muito nas respostas, mas eu acho, Toninho, que para a população... Bem explicado, né? Acho que a população de uma região metropolitana como a nossa, aqui, ela precisa discutir mais profundamente as suas soluções. E muitas vezes a solução não é local, né? Não é só resolver o problema na cidade. É preciso explicar. As pessoas entendem quando o setor público, os agentes públicos explicam um pouco melhor onde... pretendem chegar, tá certo? Não adianta ficar vendendo ilusão para as pessoas. Sem né? dúvida. Olha, não, vai ter um hospital em cada bairro, vai ter uma universidade em cada bairro, dois assuntos que a gente tratou aqui. Porque isso não é verdade. Né? É preciso que as pessoas tenham consciência de que o recurso público ele é limitado. E nós precisamos fazer o melhor uso dele. Né? E muitas vezes as soluções conjuntas, né? São de fato a melhor solução. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Mais uma vez, Bate-Papo com o Toninho Vieira. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o senhor também. Obrigado, Toninho. Deus abençoe a todos nós e um ótimo trabalho para você no seu mandato na Câmara. Deputado. Obrigado mesmo. Fique com Deus, gente. Até mais.